Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Como não podia ser diferente, esse foi um dos assuntos mais pedidos da semana, até porque o nosso canal já fez alguns vídeos sobre o tema, gerando bastante audiência aí, próximo de 1 milhão. Esse vídeo inclusive nem está mais no ar, mas a gente sempre tenta trazer as informações, seja da maneira que for, Inclusive tem esse vídeo aqui, se você não viu, o lado sombrio do Titanic, a verdade por trás do mito. Esse vídeo, meus irmãos, a gente revela algumas incoerências que aconteceram com esse acidente, algumas atitudes de um homem tido como profissional, no caso do capitão, o Federal Reserve. Para quem nem sabe o que é isso, eu recomendo alguns dos nossos vídeos do Banqueiro Illuminati. Não tem todos os capítulos mais, mas tem alguns capítulos aí, talvez 1 ou 2, era 5 no total, se eu não me engano, onde a gente passava as informações como elas são, Mas hoje vocês sabem que é difícil passar certas informações que antes era possível. Mas a gente tem tentado ainda, apesar de tudo. Então, para você que nunca viu nada do assunto, não sabe o que o Federal Reserve é, procure os vídeos aqui do canal do Banqueiro Illuminati. E para você que já sabe, que essa é uma instituição, que as dívidas dos países começaram a crescer depois que ela foi desenvolvida e que muitas pessoas que estavam naquele navio não queriam o desenvolvimento, praticamente a elite financeira da época estava naquele navio e eram contra a criação disso, e logo depois que afundou, os caras conseguiram fazer. Então a gente comenta sobre isso, eu recomendo demais que você veja o vídeo para que você não fique voando sobre o assunto, porque o Titanic, meus irmãos, ele foi a maior oferenda de vidas humanas que já se teve no mar, E é o seguinte, essa matéria agora, ela traz um pouco desse castigo, um pouco dessa maldição. Eu escolhi aqui a matéria do Rogério Lima, mando um abraço forte para o nosso irmão, sempre aqui comentando, engrandecendo o nosso conteúdo. Sempre agradeço aqui, porque os comentários do Rogério Lima são sempre tops aqui no canal, e ele é sempre um dos primeiros. Parabéns, Rogério, é sempre um prazer ter você aqui, meu irmão. É como eu digo, são pessoas como o Rogério, como você, que vê os vídeos, que fazem o canal ser o que é, Que a gente não é dono da verdade, a gente se junta e juntos vamos tentando aqui entender como é que o mundo funciona. E essa matéria, ela tá no poptime.space e ela diz o seguinte, entenda tudo sobre o submarino turístico que desapareceu em viagem aos destroços do Titanic, Que é isso? O que é que se trata isso? Fazendo uma palhinha também para quem não pegou o assunto, tá vendo aqui. Existe para os ricaços, pessoas milionárias, para você ter noção, um passeio desse, para você visitar os restos do Titanic, você paga a baratela de $200 mil, 250 mil dólares por pessoa. Então só vai milionário. Então aí começa já você entender porque é que estão atrás, Porque se fosse um barquinho de pesca normal, os caras não estavam nem aí, Mas como são milionários, um cara que consegue pagar $200 mil, quanto é que isso dá em real, Davi? Mais ou menos R$1 milhão. Só para você ter noção, um pouco mais até de R$1 milhão. Então é só para você ter ideia do nível das pessoas que estavam ali. Então eles pagam, tem esse submarino super desenvolvido que é capaz inclusive de ficar debaixo do mar por mais de um dia. A gente vai ver os detalhes aqui na matéria. E essas pessoas pagam para ver ali os destroços. Deve ser com certeza uma viagem sem comparação, Você imagina você visitar ali aquele lugar onde descansa o Titanic. E depois a gente vai falar também do lado espiritual disso, tá certo? Mas deixa eu passar a matéria aqui, Um submarino destinado a levar turistas para explorar os destroços do Titanic está desaparecido, levantando preocupações sobre a segurança da tripulação a bordo. Segundo informações do contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, o submarino foi projetado para ter estoque de emergência de oxigênio que poderia durar até 96 horas. As autoridades revelaram que o submarino possui entre 70 e 96 horas de oxigênio disponível no momento do desaparecimento. O veículo subaquático, que transportava 5 pessoas, sumiu durante uma expedição aos destroços do famoso navio Titanic. Aqui só para você entender, Davi, por que é que eles falam até 96 horas? Não dá para dar um tempo mais exato, porque as pessoas respiram de maneira diferente, principalmente, se você já viu, até em filmes mesmo, de resgate, eles pedem para você respirar devagar, certo? Porque quanto mais a pessoa respirar rápido, ficar agitada, mais o oxigênio ali, que é limitado, vai diminuir. A gente respira oxigênio, e libera gás carbônico, que é o tal do CO2, que contribui, segundo eles, para o aquecimento do próprio planeta. Por isso é que tinha aquelas pedras da Geórgia que falava para manter a humanidade em um número bem menor do que é hoje. Milhares de pessoas teriam que desaparecer, segundo
esse pensamento, porque se nós liberamos CO2, ou seja, gás carbônico, se existisse menos pessoas, nós poluiríamos menos, né? Então por aí que você vê todas essas agendas. Eu até tenho que fazer esse vídeo para vocês. Tem um certo país, né, de primeiro mundo, claro, depois eu vou dar os detalhes, e eles estão eliminando aí mais de 200 mil vacas, né? Porque esse é o primeiro passo, segundo eles, para diminuir o aquecimento do planeta, e eles dizem já que até 2030, 2024 já vai começar muito forte, né? Mas até 2030, por isso é que a gente fala dessa agenda 2030, a maioria da carne disponível para você comprar, né, nas lojas e tal, ela vai ser uma carne feita em laboratório, não vai ser mais de orgânica. Eles colocam, inclusive, não vai ser mais de animais mortos nas matérias, enfim, né? Esse é um assunto para depois. Só fazendo aqui o gancho, né? Porque é tanta informação, meus irmãos, que eu tento aqui o máximo possível passar para quem está chegando agora, até porque, né, o nosso canal, graças a Deus, esses dias pegou um pouquinho mais de inscritos, e primeiramente agradeço a Deus, e segundo a vocês que compartilham, né, colocam em grupos e etc. E tem pessoas que não pegaram essas informações, então a gente consegue enxergar, né, em poucas linhas o que é que realmente está acontecendo. E quem não teve a oportunidade de ver, né, porque a boa parte desse conteúdo se perdeu literalmente, a pessoa fica tentando entender, né? Então a gente faz aqui esse gancho. Então vamos lá. As autoridades revelaram que o contra-almirante Mauger explicou que as operações de buscas estão sendo realizadas tanto na superfície quanto debaixo d'água, o que torna a tarefa complexa. O submarino, com 6,4 metros de comprimento, perdeu o contato 1 hora e 45 minutos após o mergulho e está desaparecido há 24 horas. Em meio a essa situação preocupante, um especialista em destroços do Titanic, Larry Daley, expressou otimismo, afirmando que a tecnologia avançada do submarino pode ajudar a manter os passageiros vivos por várias horas. Ele ressaltou que durante suas próprias explorações subaquáticas no Titanic, já passou até 12 horas em submarino, graças ao sistema de respiração a bordo e aos cuidados com a manutenção. Larry Daley, que aguarda um desfecho positivo na busca pelo submarino, destacou a importância de trocar regularmente os filtros e purificadores de CO2 para garantir a segurança dos ocupantes durante as horas embaixo d'água. Suas declarações foram feitas durante uma entrevista à rede de televisão canadense NTV. O desaparecimento do submarino levou a uma operação de busca conduzida pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. 5 pessoas estavam a bordo do submarino desde a manhã de domingo, quando ele desapareceu 1 hora e 45 minutos após o mergulho. A aeronave de vigilância naval dos Estados Unidos e do Canadá estão sendo empregadas, incluindo uma aeronave P-8 Poseidon, altamente sofisticada com recurso de detecção subaquática. A região onde estão localizados os destroços do Titanic é cerca de 3.800 metros de profundidade e aproximadamente 650 quilômetros da costa atlântica canadense. Ela tem atraído turistas nos últimos anos. A Ocean Gate Expedition, responsáveis pelo submarino turístico desaparecido, confirmou oficialmente o incidente e afirmou estar explorando todas as opções para trazer a tripulação em segurança. A empresa está concentrada em garantir o retorno seguro dos tripulantes e está em contato com as famílias dos envolvidos. A comunidade internacional segue atenta ao desenrolar dos esforços de busca e torcendo pelo desfecho positivo dessa preocupante situação. E aqui encerra essa matéria, né? Então a gente ficou por dentro do que a mídia sabe, de como aconteceu. Se eu não me engano, de onde esse submarino sai até chegar o Titanic, parece que são 2 horas, quase 2 horas, né, para ele chegar. Então isso também, óbvio, atrapalha, né? Porque é uma região muito grande. Se for fazer ali o metro quadrado, né, 2 horas de você viajando ali, é muita coisa. Agora, as tecnologias maiores estão ali. E é uma coisa que já chama a atenção, né? Porque esse tipo de submarino, ele não navega à deriva, né? Tá sempre sendo monitorado. Aí são 2 problemas. O primeiro, que fez ele não conseguir voltar, e o segundo, que não sabe se onde ele tá. Cadê esses aparelhos que transmitem um sinal? Então é uma coisa muito estranha, meus irmãos. E eu já vi até pessoas falar assim: será que eles não foram sequestrados? Eram milionários que estavam ali? Essa remota possibilidade. Eu digo que é remota porque o ser humano, eu acho que não precisava esperar os caras entrarem no submarino se fosse alguém querendo sequestrar os caras que estavam ali. Eu não acho. Até o custo também, o tipo de tecnologia para você dominar um submarino desses é muito grande, né? Eu acho que isso aí é meio improvável, né? A gente vê isso até em filme, em desenho animado, mas eu não acho provável. Agora que, falando de espiritualidade, meus irmãos,
Quando acontece coisas muito ruins, e o Titanic sem dúvida foi isso, diversas pessoas, porque esse é o lado do Titanic que não é falado, né? Mas muitas pessoas estavam naquele navio com a esperança de mudar de vida. O ano era 1912. Se hoje, em pleno 2023, né, apesar de toda a realidade que a gente hoje escuta de justamente brasileiros e outros que se mudaram para os Estados Unidos, se ainda é forte aquela história de que a América é a terra das oportunidades, se isso ainda hoje é forte, embora a gente veja toda a realidade que está lá hoje, imagine isso em 1912. Então, naquela viagem ali, o que tinha de maioria naquele navio era pobre. Era gente que pegou tudo que trabalhou, juntou e foi para tal da terra da oportunidade. Aquele cara que tinha 2 vaquinhas e um cavalo vendeu para ir. Levou a esposa, levou o filho e disse: lá a gente vai mudar de vida, a gente vai tentar algo novo, aqui tá ruim, vamos para lá. E foram embora. E foi justamente esses, meus irmãos, que mais se ferraram. Agora, como fica o lado espiritual disso? Você pode ter certeza, meu irmão, que ali naquela região se abriu uma fenda, que a gente acredita, né? Nós que acreditamos no lado espiritual, que existe um véu que separa o nosso mundo do submundo, onde existem as entidades. Quando acontece algo, e ali eu não tenho dúvida, na minha opinião, foi um grande sacrifício, porque existiam milhares de coisas que poderiam ter salvado a vida de 1.517 pessoas, que se sabe, né? Fora clandestino e tudo. Porque em um navio como esse sempre há clandestinos, ou você acha que não? Sempre tem aquele que dá um jeitinho de entrar sem ser registrado, porque conhece algum funcionário, enfim, vários os fatores, sempre tem. Então 1.517 registrados, que nós sabemos, fora os clandestinos. Pode aumentar esse número aí para mais de 2.000. E essas almas ceifadas, sacrificadas, oferecidas sabe lá o que, né? Abre, meu irmão, um espaço no véu, onde muito mais coisas ruins ficam acontecendo por quem passa até pela região. Eu sei disso, porque uma vez, acredite ou não as pessoas, a gente foi fazer uma investigação, onde um lugar chamava a atenção, porque era uma reta, e teve 3 acidentes fatais lá. Não se sabe por que tem tanto acidente naquela região. Eu fui com a minha esposa, fui até na Cristine na época, botei esse vídeo pra vocês. E eu vi algo atravessando a estrada e eu tentei desviar. Quando eu tentei desviar, eu bati o pneu no meio-fio. Eu não vinha muito rápido, graças a Deus deu tudo certo. Mas imagina se eu viesse rápido. Quando a gente olha o lugar, a gente tava vendo onde é o lugar, onde é o lugar, onde é o lugar. A gente vê isso, a câmera não pegou nada, só veio puxando o volante de repente. Mas eu tava vendo, eu e minha esposa, a gente viu algo atravessando a pista. E eu tentei desviar. Isso! E aí a gente acerta o meu fio. Quando a gente para, né, pra trocar o pneu, que eu faço a volta no carro, pra o carro ficar numa posição melhor, tá lá a cruz. Mesmo em frente à cruz, onde já tinha acontecido os 3 acidentes. Então não adianta dizer que esses lugares não ficam carregados, porque ficam, meus irmãos. A gente torce para que essas pessoas sejam encontradas, sejam resgatadas com vida, mas o fato é que um lugar desse, como o Titanic, aquilo ali, deveria ser de fato isolado, porque, meu irmão, ele vai causar acidente até o fim dos tempos. A maldição que ali carrega, aquela região ficou, é muito pesada. E as pessoas acham, não, porque eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. Isso aí é bobagem, é crendice de pessoas que são ligadas em religiões e não tem nada a ver, né? Fatos são fatos. A própria vida é uma coisa sobrenatural. Então, meus irmãos, eu espero aqui ter jogado uma luz, como eu disse pra vocês. Se você quer saber os detalhes físicos das coisas, a gente tem vários vídeos aqui, né? Mas eu vejo esse desaparecimento aí como mais uma, né? De um lugar amaldiçoado. Enfim, deixa a tua opinião, a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!